Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12. Dando continuidade à série de exposições, nós leremos dos versos 49 a 59. Lucas 12, 49 a 59. Nesta noite nós queremos falar sobre Jesus como o agente do juízo de Deus. Jesus como agente do juízo de Deus. Esse é o título da mensagem desta noite. Eu lerei então a partir do verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que eu mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. O presbítero Davi já orou pela mensagem. Meus irmãos, nós devemos lembrar do contexto mais amplo dessa mensagem. Nós já vimos que ela está fazendo parte do bloco que começa no capítulo 9, verso 51, e que vai até o capítulo 19. Esse bloco é chamado pelos estudiosos de relato de viagem. A partir de capítulo 9, 51, você pode abrir lá, conferindo, está escrito que o Senhor Jesus caminhava para Jerusalém. Depois de ter realizado todo o seu ministério, principalmente na Galileia, e mesmo tendo descido algumas vezes à Judéia, ele agora está partindo para Jerusalém, onde ele deve realizar ou concretizar a obra redentora, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Por isso, Lucas, antecipando esse momento, ele diz no verso 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E já temos visto, nós que temos acompanhado as séries de exposições no domingo, que em vários momentos, Lucas vai falar, Jesus estava indo eles de caminho, e outra vez ele falará mais à frente. Então é nesse contexto que Jesus está indo para morrer, e obviamente isto aumenta toda a atenção no seu ministério, tanto a atenção no seu coração, como as apreensões dos seus discípulos. Há uma outra passagem em Marcos, que diz que os discípulos seguiam-no para Jerusalém tomados de apreensões. Ele já havia anunciado que ele seria rejeitado pelas autoridades religiosas, que ele seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Já havia anunciado isso pelo menos 2 vezes. Agora, nós temos visto a partir do capítulo 12, que não casualmente o Senhor Jesus começa a endurecer o seu discurso. Ele vai mostrar o que é necessário de fato para segui-lo. Ele já havia começado advertindo no capítulo 12 acerca do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Já havia falado contra a avareza, já havia falado contra a ansiedade, já havia trazido a parábola do servo vigilante, mostrando a necessidade daqueles que o seguem de estarem preparados para a sua segunda vinda. E é nesse contexto de advertência quanto à sua segunda vinda e da necessidade de nos prepararmos para ela, para que sejamos achados verdadeiros discípulos, que Jesus traz então estas 2 advertências, na verdade, que são ambas
de um mesmo assunto. Jesus está falando, ele está se apresentando aqui como agente do juízo de Deus. Esse nosso texto, ele consiste de duas advertências que são muito bem marcadas aí na nossa tradução por 2 parágrafos. Um deles tem um título, Jesus traz fogo e dissensão à terra, e o outro, os sinais dos tempos. Essas duas advertências, portanto, estão ainda dentro da perspectiva da sua segunda vinda e do juízo vindouro. Jesus um dia virá para julgar vivos e mortos, e é necessário estarmos preparados. Não sabemos ao certo se no primeiro parágrafo o Senhor Jesus ainda está a falar especificamente aos discípulos, ou se sua advertência já se dirige às multidões. Depende de como nós interpretamos a declaração do parágrafo seguinte. Observe no verso 54, que na segunda advertência ela é introduzida com a declaração, disse também às multidões. Bom, também aqui pode significar que, além do que ele disse na declaração anterior, ele está também falando estas coisas, ou além do que ele disse aos discípulos. De todo modo, a sua primeira advertência serve para ambos os grupos, de uma forma ou de outra, porque as multidões estão ali ouvindo sua advertência aos discípulos, enquanto a sua segunda advertência, ela vai se dirigir muito mais àqueles que ainda não haviam tomado uma decisão a respeito dele. Em ambas as advertências, meus irmãos, nosso Senhor se apresenta como agente do juízo divino sobre a terra. Na primeira advertência, Jesus vai ressaltar os aspectos presentes desse juízo e os seus efeitos, inclusive na vida dos que o seguem. Na segunda advertência, ele vai falar da manifestação futura do juízo sobre aqueles que não discerniram os sinais da presença do reino na sua pessoa e obra, na sua primeira vinda. Na primeira advertência, nós temos 2 aspectos presentes da ação de Deus, de Jesus como agente do juízo divino sobre a terra, e na segunda temos o terceiro. Então, são 3 aspectos que nos mostram Jesus como agente do juízo divino. E encabeçando cada parágrafo, observe que nós temos uma declaração intrigante de Jesus. Há aqui 2 declarações intrigantes de Jesus que parecem contradizer, inclusive, o que ele diz em outras declarações. Na segunda advertência, o juízo é revelado na incapacidade dos incrédulos de discernir o sinal dos tempos. Jesus, então, adverte seus ouvintes a buscarem urgentemente a reconciliação com Deus. Então, esta é uma mensagem, que fique claro, de advertência para nós, seus discípulos, para que fiquemos avisados das dificuldades que envolvem segui-lo. E para aqueles que não são, porventura, discípulos de Cristo, que ainda não tomaram uma decisão, que ainda não decidiram de fato segui-lo, que possam lembrar que está chegando o juízo de Deus. E que se você não se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo, você terá Deus como seu juiz e como seu vingador, aquele que vai trazer juízo eterno sobre a sua vida. Então, em que aspectos Jesus se apresenta aqui como agente do juízo divino? Em 3 aspectos. Em primeiro lugar, nós descobrimos nos versículos 49 e 50 que Jesus é o agente do juízo divino como aquele que receberá em si mesmo esse juízo. Vou repetir. Jesus se apresenta como agente do juízo divino, como aquele que receberá em si mesmo esse juízo. Ele receberá em si mesmo o batismo de fogo que deveria sobrevir ao seu povo. Jesus veio a este mundo para receber sobre si a ira de Deus que estava sobre o seu povo. E isto também é uma ação de juízo, porque é um juízo antecipado, um juízo substitutivo. Observe como a sua declaração, num primeiro momento, nos intriga. Os versículos são os 49 e 50, observe comigo. Num primeiro momento, a sua declaração nos intriga. Observe que ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Essa é uma palavra que denota juízo. E é uma palavra que talvez soe estranha para a maioria de nós. Ela nos soa intrigante, meus irmãos, porque parece ir de encontro àquelas passagens em que se declara que Jesus veio para salvar. Aqui mesmo em Lucas, diante da conversão de um publicano, ele dirá: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lá em Lucas 19:10. E em João 3, verso 17, lemos claramente que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse,
Não para que condenasse o mundo, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas aqui Jesus está a falar em colocar fogo, em incendiar a terra, que na Escritura é uma figura de juízo. Como conciliar verdades aparentemente contraditórias? Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos lembrar que, embora na sua primeira vinda, o seu objetivo primeiro tenha sido de fato salvar, como acabamos de ler, há também, na sua primeira vinda, uma manifestação antecipada de juízo sobre aqueles que rejeitam sua pessoa e obra. Observe de novo o contexto de João que eu citei, que parece contradizer essa palavra de Jesus. João 3,17, veja o verso 18. Você pode observar que no mesmo texto em que se diz que Jesus não veio para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, no entanto, João acrescenta o seguinte: quem nele crê, João 3,18, não é julgado. O que não crê já está julgado. A palavra aqui é um sinônimo de condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, voltando aqui para Lucas, quando Jesus diz, eu vim pôr fogo sobre a terra, ele não está contradizendo o que ele vai falar mais tarde no capítulo 19, nem o que João observa. De fato, o seu primeiro objetivo ao vir ao mundo é para salvar, mas há um segundo, que não é contrário a este, mas é, na verdade, complementar. Ele veio também para separar, para julgar, no sentido de que aqueles que o rejeitarem, aqueles que nele não crerem, estão condenados. Então, é juízo para aqueles que não creem. Em segundo lugar, aqui em Lucas, o Senhor menciona um batismo. Observe, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Verso 50, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que eu mesmo se realize. O que Jesus quer dizer quando ele diz, eu tenho um batismo, eu vim lançar fogo sobre a terra, mas eu tenho um batismo com o qual eu devo ser batizado, e eu estou angustiado, eu estou ansioso para que ele logo se realize. Que batismo é esse? Jesus já havia sido batizado por João. Trata-se, meus irmãos, do batismo de fogo do juízo divino. Na verdade, nós devemos lembrar da mensagem de João o Batista, aqui mesmo em Lucas capítulo 3, versos 16 e 17, você lembra? Ele disse, olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Já vimos lá, na ocasião em que pregamos a mensagem, que fogo aí não é um sinônimo de espírito, mas é, na verdade, o fogo do juízo, porque logo em seguida ele diz, a sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Então, João diz que Jesus vem batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. Ele batizará com o Espírito Santo aqueles que são dele, aqueles que creem, mas ele batizará com fogo aqueles que não creem. Então, o próprio precursor havia mencionado um batismo de fogo, que, conforme nós vimos na ocasião, refere-se, portanto, ao juízo sobre os impenitentes. Mas Jesus está dizendo que ele vai receber esse batismo sobre si. Como? Por quê? Em lugar daquele que nele creem, por meio da sua morte na cruz. É interessante que Jesus vai usar essa palavra batismo claramente para referir-se à sua morte, num texto em que isso é mais explícito, que está em Marcos capítulo 10, verso 38, e eu vou ler, Marcos 10, 38. Nessa ocasião, está escrito que Tiago e João pedem que no reino de Jesus, no futuro reino de Jesus, eles estivessem em lugares de honra. Eles estão querendo ser maiores que os outros discípulos, que um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas olha o que Jesus responde a eles no verso 38. Está escrito, Marcos 10, 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Que cálice é esse que Jesus beberia? O cálice da ira de Deus.
E essa expressão, receber o batismo com que sou batizado, ela é um paralelo de beber o cálice. O batismo é o batismo do juízo. E eles dizem, nós podemos, eles nem sabem do que estão falando. Jesus disse, pois vocês vão beber. E de fato, Tiago e João morreram martirizados. Eles receberam um batismo de morte por causa de Jesus. Mas Jesus está aqui se referindo ao batismo da sua morte. Logo, meus irmãos, Jesus está aqui a afirmar que ele há de receber esse fogo que ele veio jogar sobre a terra. Ele há de receber em si mesmo, em lugar daqueles que nele creem. Portanto, o que o nosso Senhor está a dizer é exatamente isto. Eu sou o agente do juízo de Deus, mas a primeira coisa que eu vim fazer neste mundo foi receber esse juízo no lugar do meu povo. Foi dar a minha vida em favor de muitos, para resgatar aqueles que o Pai me deu. Jesus está dizendo que ele vai receber esse fogo no lugar do seu povo. É principalmente, ou primeiramente, como o cordeiro substitutivo de Deus, que Jesus vem lançar fogo sobre a terra. E o fogo cai sobre ele. Quão maravilhoso é o nosso Jesus, porque esse fogo pairava sobre nós. Esse fogo era o que nós merecíamos, e ainda merecemos por causa dos pecados que nós cometemos. Nós somos pecadores. Mas o que nos livra da ira vindoura é o sacrifício de Jesus. Por isso, fora de Cristo, só o que há é ira. É por isso que a palavra de Deus diz, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus é o agente do juízo de Deus, como aquele que veio para receber sobre si esse juízo em lugar do seu povo. Em segundo lugar, Jesus nos ensina aqui que ele é o agente do juízo de Deus quanto ao efeito divisivo do seu evangelho no mundo. Vou repetir. Jesus é o agente do juízo de Deus quanto ao efeito divisível ou divisor do seu evangelho no mundo. Ele fala isso dos versos 51 a 53. E aqui de novo ele traz uma declaração intrigante. Observe o que ele diz no verso 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Vocês pensam que eu vim dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão. Alguns vão perguntar, como assim? Jesus veio dividir as pessoas? Ele não veio trazer a paz? Jesus não é o agente da paz de Deus? Essa declaração certamente nos soa intrigante, porque a nossa imagem de Jesus costuma mais associá-la à paz. Afinal, quando ele nasceu, o que os anjos cantaram? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens. Paz na terra, boa vontade para com os homens, em Lucas 2,14. Além disso, a Escritura declara em Efésios 2,14a que ele é a nossa paz. A Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como, pois, Jesus agora fala de divisão? Na verdade, meus irmãos, a declaração nos traz outra aplicação acerca da manifestação do fogo do juízo divino no ministério terreno de Jesus. Calvino nos ajuda aqui. Ele entende a figura do fogo como uma metáfora do efeito do Evangelho. O Evangelho, num certo sentido, é um instrumento do juízo divino, porque, como diz Calvino, assim como o fogo, o Evangelho muda violentamente as coisas, queimando a palha e purificando o ouro e a prata. E isso, meus irmãos, traz uma implicação primeiro para os discípulos de Jesus, que somos nós, aqueles que professam a Cristo. Porque ele nos adverte aqui das divisões que o compromisso com ele iria provocar no mundo. E as consequências, ou as consequentes perseguições e aflições. Como observa certo comentarista, o seu próprio batismo, ou seja, a sua paixão e morte, está prestes a acontecer. E essa morte acenderá o grande fogo que destruirá, mas também purificará. Jesus, portanto, está a ressaltar aos seus ouvintes o caráter divisor da sua presença na vida de quem o recebe. De fato, ele faz a paz com Deus para aqueles que nele creem. Ele também faz a paz entre os homens que nele creem, porque a Bíblia diz que um dia, gente de toda a tribo, povo, língua e nação,
que foi alcançada pelo Evangelho, que se converteu a Cristo, estará diante do Cordeiro e não haverá mais guerra, não haverá mais divisão. Porém, no presente, o fato de que alguém recebe a Jesus vai criar uma divisão entre aquele que crê em Jesus e aquele que não crê, entre o crente e o mundo, entre a igreja e os deste século. Este fato, meus irmãos, aponta para um elemento de julgamento na sua presença no mundo. Por quê? Porque a própria rejeição a ele é um sinal do seu juízo sobre os que o rejeitam, e, consequentemente, os que rejeitam os que são seus. É por isso que a sua entrada na vida de uma pessoa, ela provoca uma divisão, mesmo dentro de grupos unidos por laços naturais. É isto que Jesus está dizendo aqui. Que tipo de divisão? A divisão é esta, entre os que creem em Jesus e os que não creem. O fato de alguém começar a seguir a Jesus, converter-se a Jesus, vai gerar uma oposição do mundo, e é neste sentido que ele veio trazer divisão. Ele diz isso claramente, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, diz ele no verso 52. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ele não está falando aqui que se as pessoas se convertem a ele, de uma família, a partir daí elas vão brigar. Não é isto. Ele está dizendo que quando alguém, dentro de uma família, mesmo de um grupo natural, se converte a ele, torna-se um estranho para os outros, porque passa a viver numa outra dimensão. E é possível que sofra perseguição dentro da própria família. É possível que seja abandonado pelos amigos. É neste sentido que ele diz, eu não vim trazer paz, mas divisão. O mundo está em guerra contra a igreja de Deus. E quando o mundo fica quieto com a igreja de Deus, pode se preocupar com a igreja. É que ela não está dando testemunho, ela está negociando a sua fé. Mas quando a igreja resolve agir fielmente no mundo, ela terá a oposição do mundo, porque o mundo odeia Cristo. E isto acontecerá no interior de uma família. É claro, meus irmãos, que esta divisão não contradiz a paz prometida. João 14, 27. João, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas olha o que ele observa aí. Eu não lhes dou essa paz como o mundo a dá. Ou seja, a paz que eu dou a vocês é de uma outra natureza. Não é a paz que o mundo dá. Não é baseado nos fundamentos da paz que o mundo busca. Então, não contradiz essa promessa de João 14, 27 a esta palavra de Jesus. Porque aqui mesmo, em João 14, 27, Jesus está dizendo que a paz que ele dá é de uma natureza diferente da paz que o mundo oferece. Certamente experimentaremos a paz que excede todo entendimento, mas Jesus está falando de uma relação quebrada a partir da vinda dele, entre aqueles que são dele e aqueles que o rejeitam. De modo que a Escritura mesmo afirmará, em outros lugares, meus irmãos, que a perseguição aos santos é uma evidência do juízo de Deus sobre os perseguidores. Podemos, por exemplo, olhar o que está escrito em Filipenses 1, versos 27 e 28, só para entender a nossa argumentação de que Jesus é o agente do juízo divino, porque a sua presença tem um efeito divisor. E nesse efeito divisor, o juízo de Deus é manifestado sobre aqueles que rejeitam a ele e a sua igreja. É o que Paulo diz em Filipenses 1, 27 e 28. Ele diz, vivam acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver vocês, ou estando presente, eu ouça no tocante a vocês que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que vocês não estão em nada intimidados pelos adversários. Porque, veja, o que é para eles prova evidente de perdição, é para vocês de salvação, e isto da parte de Deus. O fato de vocês serem perseguidos é prova da perdição daqueles que perseguem vocês. Então, o efeito divisor é uma manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que perseguem, que se opõem ao crente, aquele que está em Cristo.
E uma segunda passagem está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 a 5. Paulo também escreve em uma igreja perseguida. E lá está escrito: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vocês, como é justo, porque a fé de vocês cresce sobremaneira, e o amor de vocês, mútuo de uns para com os outros, vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vocês nas igrejas, à vista da constância da fé que vocês têm, em todas as suas perseguições e nas tribulações que vocês suportam, fruto da divisão. Sinal evidente, essas perseguições são sinal evidente de quê? Do reto juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, vocês estão sofrendo. Juízo de Deus sobre quem? Sobre os perseguidores. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo: eu vim por fogo sobre a terra. Primeiro eu vou trazer esse fogo, eu vou receber esse fogo sobre mim, no lugar daqueles que são meus, mas eu também vim para lançar uma divisão entre aqueles que são meus e aqueles que me rejeitam. E por isso haverá uma oposição do mundo contra vocês. A Escritura, além do mais, vai mostrar que, embora o reinado do Messias prometido nas Escrituras envolva, sim, uma era de paz e alegria, uma futura era de paz e alegria, o nosso Senhor, Ele esclarece em todo o seu ensino que essa paz e felicidade só hão de se concretizar no seu reino consumado e não aqui na terra. Meus irmãos, o mundo odeia Cristo, mesmo que ele fale bem de Cristo, mas pelo fato de ele se opor aos ensinamentos, às palavras, às ordenanças de Cristo, ele odeia Cristo. E a paz que ele propõe, que está fundamentada, a paz que Jesus propõe, que está fundamentada no seu próprio sacrifício na cruz, e que exige daqueles que a recebem uma renúncia, essa paz é odiada pelo mundo, não é essa paz que o mundo quer. A paz que o mundo quer é uma paz baseada numa vida em que você é conivente com o pecado, em que você abençoa o pecado, em que você não pode chamar o pecado de pecado, é a paz do politicamente correto. Essa não é a paz que Jesus veio trazer. A paz que Jesus veio trazer é diferente. Então, meus irmãos, a paz com Deus e com o seu povo, o que o Evangelho traz, ela também serve para separar aqueles que são dele daqueles que não são, até mesmo na família, caso nem todos se convertam a Cristo. Isto mostra também que os laços espirituais que fluem da nossa união com Cristo são mais fortes e duradouros do que os mais íntimos laços familiares. É por isso que o próprio Senhor dirá 2 capítulos adiante: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É o que ele fala no capítulo 14, eu falei que ele vai endurecendo o discurso nos versículos 26 e 27, principalmente o 26. Irmãos, isto não significa, obviamente, é preciso que se diga, que não significa, obviamente, que nós temos que brigar com a família, ou que nos convertendo a Cristo nós devemos ser hostis aos nossos entes queridos que não se converteram a Cristo. Pelo contrário, a nossa atitude, segundo o Senhor nos ensina, deve ser sempre pacificadora. De nossa parte deve haver sempre atitudes pacificadoras, mas é que o nosso comportamento em si é um confronto. E obviamente nós não vamos mais aprovar as obras das trevas, nós vamos reprová-las, e isso vai gerar uma hostilidade. Eventualmente haverá hostilidade da parte daqueles que se opõem ao Evangelho. E entenda isso, crente, isso provocará divisão e discórdia entre as famílias, não por causa da natureza do Evangelho, mas principalmente pela natureza humana naturalmente rebelde a Deus. E essa divisão, é óbvio também, que ela assumirá os mais diversos contornos e os mais diversos graus de intensidade e profundidade. Em alguns casos, haverá uma convivência, mas sempre haverá pontos de conflito,
quando a sua vida, as suas palavras, as suas atitudes confrontar a vida daquele que não tem Cristo. Outras vezes haverá mesmo separação, expulsão e até perseguição. Mas sempre ela vai se manifestar na vida do crente. Vocês que são crentes e têm familiares que não são crentes, sabem do que eu estou falando. Mulheres que têm maridos que não são crentes, sabem como os conflitos se intensificam porque vocês são de mundos diferentes. E maridos que têm mulheres que não são crentes. E filhos que têm pais que não são crentes. Pais que não têm filhos crentes, eles vivem em angústia. Porque há uma divisão. E essa divisão, ela vai ser uma manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam Deus, a Cristo e ao seu povo. Isto também deve ser considerado uma manifestação do fogo purificador de Deus na vida dos crentes. Porque esses embates, eles servem para santificá-lo, para firmá-lo na fé, para afirmar o valor da sua fé. É um instrumento para santificar os que são seus. E, finalmente, a união com Cristo provocará a separação definitiva de uma família entre aqueles que morrem em Cristo e os que morrem nos seus pecados. Eles não vão para o mesmo lugar. Somente em Cristo nós podemos, de fato, nos encontrar no novo céu e na nova terra. Em terceiro e último lugar, Jesus vai nos ensinar, dos versos 54 a 59, que ele é também o agente do juízo vindouro de Deus sobre todos aqueles que não discerniram o tempo da sua visitação salvadora. Eu sempre tento usar uma frase mais curta, mas aqui não foi possível. Jesus é o agente do juízo vindouro de Deus sobre todos aqueles que não discerniram o tempo da sua visitação salvadora. Lembremos-nos, ele veio primeiramente para salvar. Mas nem todos discerniram, e nem todos hoje no mundo discernem que hoje, meu amigo, minha amiga que está aqui presente e ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia, sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você fazer uma escolha. A palavra de Deus diz que esse é o tempo de Deus é hoje. E aqueles que no dia de hoje não discerniram o tempo da sua salvação, eles vão um dia enfrentar o justo juiz. É isso que Jesus vai dizer nos versos 54 em diante. Observe aqui. Disse também às multidões, é por isso que ele está falando principalmente às multidões, porque agora ele está falando aquelas pessoas que certamente o seguiam, preste atenção. Você que está aqui na igreja, cultuando a Deus, talvez tenha gostado dos louvores, mas ainda não se converteu a Cristo. Jesus está falando para a gente que o seguia, que gostava de ouvi-lo, que tinha prazer em ouvi-lo e ver seus milagres, mas que não entendeu quem ele era, que só o procurava para satisfazer suas necessidades temporais, fosse a cura de uma doença, ou a resolução de um problema, mas que não entenderam de fato quem é ele. Porque essa mesma multidão vai mais tarde gritar, crucifica-o. Então Jesus está dizendo, e Jesus usa duas ilustrações, na verdade uma ilustração e uma parábola. Ele diz, olha, quando vocês veem aparecer uma nuvem no poente, ou uma nuvem lá onde o sol se põe, vocês logo dizem que vem chuva. Isto naquela região, né? Se vocês veem uma nuvem lá no poente, vocês dizem, olha, está vindo chuva. E quando vocês veem soprar o vento que vem do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim acontece. O que ele está dizendo é, vocês sabem discernir os aspectos do céu e da terra e entender se vai chover ou fazer sol, ainda que não tenha uma certeza absoluta. E aí ele diz, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabem discernir esta época? O que significa isto? Jesus está falando para aquelas cidades onde ele pregou, onde ele fez muitos milagres, onde ele manifestou todos os sinais que os profetas apontavam como sinais de que a era messiânica estaria chegando. E eles não estavam conseguindo discernir os sinais, ele está dizendo, vocês conseguem discernir os sinais da natureza.
e prever alguma coisa, mas vocês não estão tendo sabedoria para discernir o que está acontecendo aqui. Vocês não estão discernindo quem sou eu. Mais tarde, meus irmãos, Jesus chorará à vista de Jerusalém. E eu gostaria que você abrisse lá, quando ele entra em Jerusalém, no capítulo 19 de Lucas. No verso 41, já no fim da viagem, desse relato de viagem, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Por que ele chorou? Porque a cidade do grande rei, a cidade de Davi, onde ficava o trono do Senhor, onde ficava o templo, não discerniu quem ele era, e nem aquele tempo que era o tempo por Deus pré-anunciado por boca dos profetas. Ele era o Messias. É isso que ele diz. E dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. E aí ele anuncia a destruição de Jerusalém, porque ela não discerniu o dia da sua visitação. É isso que ele fala. Você não discerniu o dia, o tempo da sua visitação. E por isso, você vai ser destruída. É isto que Jesus diz. Queridos, como é triste esta situação de Jerusalém. Esta é a situação de todos aqueles que não discerniram o tempo da visitação salvadora de Deus por meio de Jesus. É isto que ele está dizendo. Por isso ele diz: por que não julgais por vós mesmos também o que é justo? E aí ele termina com uma advertência. E nessa advertência ele usa uma parábola que algumas vezes é interpretada, a meu ver, equivocadamente. Veja o que ele diz nos versos 58 e 59. Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Alguns comentaristas interpretam isto como dizendo que Jesus está se referindo aos litígios que nós temos entre nós. Como que ele falou em Mateus 5, se tu vais dar uma oferta, oferecer ao Senhor uma oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta, volta, reconcilia-te com o teu irmão, e depois voltando, faze a tua oferta. Mas não me parece ser esta, e eu não estou sozinho, outros comentaristas entendem, que Jesus não está falando de litígio entre duas pessoas, ele está usando isso como uma figura. Essa parábola, portanto, com a qual o Senhor termina essa série de advertências, não é sobre conflitos interpessoais. Ele está falando isso, está usando essa figura, mas ela está tratando de um conflito entre o homem e Deus. Observe o contexto, ele está falando de juízo. Ele está falando que nós precisamos discernir o tempo da salvação. Observe o homem da figura. Na figura, trata-se de uma pessoa endividada. A palavra de Deus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, há uma possibilidade de que eu esteja até certo e meu irmão errado, e que ele precisa me pedir perdão. Mas nessa parábola aqui não é assim. Ele está falando de alguém que é endividado. Essa pessoa precisa pagar a sua dívida. E então, para que ela não seja entregue ao juiz, ela precisa fazer um acordo de conciliação com aquele a quem ela deve. Se ela não fizer isso, o seu credor, ele está certificando, certamente arrastará, nesse caso, a sentença condenatória certa. Então, o adversário aqui é alguém que certamente tem poder de me condenar. Ele diz: olha, quando você for com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. Você vai ser arrastado à força. O juiz vai te entregar ao oficial de justiça e ele vai te recolher à prisão, e você não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. Esta é uma figura, meus queridos. Na verdade, o adversário aqui é Deus. O adversário é o próprio Jesus. É essa a ideia.
Ele está entrando, entre em reconciliação com Deus agora, enquanto você está no caminho, enquanto você ainda não partiu para a eternidade, enquanto Jesus ainda não veio, sem demora, reconcilia-te com Deus. Porque se você não se reconciliar com Deus, você vai ter que enfrentá-lo como juiz, e a sua condenação é certa. Só há um lugar para onde podemos fugir. Só há uma forma de nos reconciliarmos com Deus, é por meio de Jesus Cristo, é nos convertendo dos nossos pecados, é nos arrependendo das nossas faltas e confessando Jesus como Senhor da nossa vida. Porque um dia Jesus virá, e Ele não virá mais com uma coroa de espinho na cabeça. Ele não virá mais como um humilde Salvador, Ele virá como justo juiz. É o mesmo Cordeiro, mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que quando Ele vier, os homens vão correr e vão dizer aos montes: caiam sobre nós e livrem-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Um dia Ele virá. A sua segunda vinda não será para salvar, será para recolher o seu povo e para julgar aqueles que o rejeitaram. E a palavra de Deus diz que a perdição deles será grande. A minha pergunta para você: você está preparado para a vinda de Jesus? Meus irmãos, eu quero terminar com 3 aplicações, a terceira delas em forma de uma pergunta. A primeira aplicação, na verdade, em forma de um princípio. Diante dessa palavra, nós devemos louvar ao nosso Senhor e ser eternamente gratos a Ele, porque Ele recebeu sobre si o fogo do juízo divino que pairava sobre nós. Devemos louvar o nosso Senhor e ser gratos a Ele, porque Ele recebeu o fogo do juízo divino que pairava sobre nós. Crente, a diferença entre você e o ímpio não são as suas obras, não é o seu conservadorismo, não é a sua fé reformada, não é a igreja presbiteriana. A diferença entre você e o ímpio é Jesus. Aquele que tem Cristo está salvo para sempre, não pelos seus méritos, não pelas suas virtudes, mas porque Cristo o alcançou. Aquele que tem Cristo precisa entender e dizer o que disse Paulo em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós devemos ser gratos a Jesus, e como Paulo, no mesmo texto, no versículo 17, devemos dizer assim ao Rei eterno, invisível, Deus único, honra imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Louve a Cristo, seja grato a Cristo, cante a glória de Cristo que te salvou. E entenda, a diferença entre você e o ímpio é Cristo. Segundo lugar, nós não devemos, meus irmãos, estranhar o fogo ardente da perseguição. Não devemos estranhar o fogo ardente da perseguição. Deixe-me mais uma vez falar isto. A gente já está mais ou menos há um ano, já no ano de um novo governo. O povo de Deus ficou alvoroçado com a expectativa de um governo que pudesse persegui-lo e semear valores que se opõem à igreja. E até hoje ainda tem gente alvoroçada. É certo que, como crentes, nós devemos continuar testemunhando a verdade, mesmo que sejamos perseguidos. Devemos denunciar a opressão, a tirania, a corrupção em todas as suas instâncias. Mas, crentes, não devemos nos alvoroçar. Não devemos estranhar. Isso faz parte do caráter divisor da presença de Cristo na igreja. E eu vi gente no dia do Senhor chorando, porque, agora, o que vai ser da igreja? Em vez de exaltar aquele que é o rei, que é o governante, que está colocando todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés, todos eles vão ficar debaixo do estrado dos pés de Jesus. Estavam chorando no dia do Senhor, que é para se alegrar
estavam chorando. Esse é um choro idólatra, esse é um choro maldito, esse é um choro que desperta a ira de Deus. Não, o crente precisa entender que ele tem a oposição do mundo, e isto significa que ele é bem-aventurado. Pedro diz isso, meus irmãos, em 1 de Pedro 4, de 12 a 14. 1 de Pedro 4, de 12 a 14, falando à igreja perseguida, ele diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a quê? Destinado a pô-los à prova, é para provar a nós, igreja, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, quer dizer, na sua segunda vinda, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Não estranhe. Não estranhe a perseguição. Ela faz parte do programa. Isto não anula a culpa de quem te persegue. Não anula o juízo de Deus. Pelo contrário, é um sinal do reto juízo de Deus. Mas não estranhe. É para provar. É um fogo para purificar você e a mim. Terceiro e último lugar, em forma de pergunta. Você pode ter certeza, ou você pode dizer com certeza que está em paz com Deus? Eu vou perguntar novamente. Você que está aqui presente, não estou perguntando se você é evangélico, eu não estou perguntando se você é presbiteriano, ou se você cresceu na igreja, se você frequenta a igreja. Eu estou perguntando, agora você tem certeza que você está em paz com Deus? Que a sua relação com Deus é de paz e não de inimizade? Não se baseie nos sentimentos, porque a Escritura estabelece os padrões, os parâmetros da paz com Deus. Não se apresse a responder. Poucas pessoas assumiriam seu ódio e sua oposição a Deus e ao seu Cristo. A seu próprio modo, todo mundo quer ser amiguinho de Deus. Todavia, é Deus quem estabelece os padrões pelos quais nós podemos definir nossa relação com Ele. E é na Escritura que esses padrões são revelados. Ora, a Escritura diz, preste bem atenção, que o fator ou elemento de inimizade contra Deus é o pecado. Se você vive deliberadamente em pecado, se você vive para si mesmo, se você não se importa com o que Deus fala das práticas em que você vive, se o seu coração não é totalmente do Senhor, você é um inimigo de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado é inimizade contra Deus. É por isso que a Bíblia diz que a nossa natureza pecaminosa, que a Escritura chama de carne, é definida essencialmente como inimizade contra Deus, como está escrito em Romanos 8:7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E também está escrito em Colossenses 1:21, que aqueles que não estão unidos a Cristo pela fé, são para com Deus estranhos e inimigos no entendimento pelas suas obras malignas. Então você vive do seu jeito. Eu sigo a Deus, pastor, eu creio em Deus. Eu sei que eu não sou, mas eu também não sou dos piores. Se você confia na sua autojustiça, você não entendeu nada. Você tem certeza de que está em paz com Deus? Você precisa ter essa certeza, meu amigo, minha amiga, antes que o teu adversário te entregue ao oficial de justiça e ele te entregue ao magistrado e você seja recolhido à prisão. Jesus virá um dia. Ele falou isto várias vezes e ainda falará. O pecado é essencialmente manifestação de inimizade contra Deus. Por isso eu termino insistindo na pergunta: como está a sua vida? As suas atitudes, aquilo que é o centro da sua vida, revela que você está em paz com Deus? Você precisa certificar-se disso. Somente por Jesus nós podemos ser reconciliados com Deus.
mas isso exige de nós conversão, arrependimento, renunciar a vida para nós mesmos, renunciar a tudo por Cristo e confessá-lo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, preparando-nos também para a ceia do Senhor. Senhor, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade, meu Deus. Nós te louvamos por essa palavra do Senhor. Jesus como agente do juízo divino. Nós te louvamos porque ele veio exatamente em primeiro lugar para receber esse juízo, esse batismo de fogo sobre si, no lugar do seu povo. Louvamos o teu nome porque se não fosse a cruz de Cristo, todos nós, sem exceção, Senhor, estaríamos perdidos para sempre, destinados ao inferno, porque é isso que os nossos pecados merecem. Mas obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, cuja morte nós celebraremos agora na ceia. Ó, dá-nos penetrar, ó Deus, esta capacidade da ceia do Senhor, de entender o sentido da morte do Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida. E ajuda-nos a olhar também a perseguição, a oposição do mundo, as divisões que a tua presença provoca, como sinais tanto do juízo do Senhor sobre os nossos perseguidores, como sinal da bem-aventurança que está sobre nós pela tua graça. E aqueles que estão aqui, Senhor, que ainda são inimigos do Senhor, ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, eu rogo que o teu Espírito lhes abra o entendimento, para eles compreenderem o seu estado, para que eles tenham piedade da sua própria alma e para que eles corram para Cristo, Senhor, em arrependimento e fé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.